O céu ainda estava escuro quando Ray estacionou sua caminhonete prateada em frente à concessionária Rodrigues, na periferia de Dallas. Ele ficou ali por alguns minutos, observando as luzes amarelas do showroom refletindo no vidro das portas principais. Era cedo e do lado de dentro só se via o reflexo das cadeiras vazias e dos carros ainda intocados, esperando o movimento do dia. No banco ao seu lado, repousava a camisa azul padrão da manutenção, já com o nome Ray bordado, esperando para ser vestida. Naquele início de manhã, o uniforme seria sua máscara. Naquele ambiente, Ray não era o dono recém-chegado, mas apenas mais um funcionário invisível, encarregado de garantir a limpeza e a ordem do lugar. Ajeitando a gola da camisa, Ray respirou fundo antes de sair do carro. Com passos decididos, contornou o prédio e entrou discretamente pela porta dos fundos. Um caminho pouco usado pelos clientes, mas bem conhecido por quem trabalha lidando com o dia a dia do lugar. A claridade fria do corredor de serviço contrastava com a penumbra lá fora, e ele sentiu que ali, diferente do seu escritório antigo cheio de lembranças e troféus, ninguém esperava algo além de um serviço honesto e rápido. Logo ao passar pelos primeiros colegas, sentiu os olhares apressados e as saudações vazias, do tipo que se faz por obrigação ou hábito. Ali, poucos se importavam com nomes. Importava mesmo era o cargo escrito no crachá e aquilo que se esperava de cada um. Ray recebeu um aceno breve, daqueles que não convidam para a conversa. Havia uma distância invisível, construída tanto pelo costume quanto pelo medo de atravessar barreiras entre setores. Ele percebeu que, mesmo sem saberem quem ele era de verdade, os funcionários o encaixaram rapidamente no roteiro. Mais um zelador, alguém útil, porém invisível e sem voz. Com o uniforme vestido e o balde de limpeza na mão, Ray se sentiu um pouco estranho, mas também livre do peso das expectativas. Ali, ninguém iria pedir opinião sobre vendas, resultados ou estratégias. Seu papel, por hora, era observar e aprender. Mal sabiam os colegas de corredor que aquele novato teria em breve um impacto enorme na rotina e no rumo de todos ali. Dentro da concessionária Rodrigues, o dia começava de forma quase automática. O cheiro de café fresco tomava conta do pequeno refeitório, enquanto a máquina soltava seus primeiros pingos do dia. Funcionários iam entrando aos poucos, cada um com seu ritmo, girando chaves, abrindo as portas dos escritórios e preparando os computadores. O tilintar metálico das ferramentas se misturava à conversa baixa de quem preferia não chamar muita atenção logo cedo. Ray, com seu balde e pano, circulava entre mesas e vitrines, sempre mantendo um passo atento, porém discreto. Nos primeiros minutos, percebeu que ali ninguém se permitia demonstrar muito. Gargalhadas eram abafadas, elogios eram sussurrados, e até aquela alegria contagiante da abertura de uma loja parecia se perder em gestos controlados. As pessoas, mesmo próximas, fisicamente, guardavam certa distância entre si. Pareciam medir as próprias palavras para não cruzar limites invisíveis. Quando Ray passava, alguns arriscavam um leve aceno de cabeça, daqueles que reconhecem o outro só pelo uniforme. Cortesia apressada, como quem cumpre um protocolo silencioso e logo retoma o foco. O uniforme azul funcionava como um passe. Livre, ninguém questionava sua presença nos corredores, nas oficinas ou até mesmo perto das salas da diretoria. No entanto, justamente esse passe livre trazia consigo a sensação de ser visto sem jamais ser notado de verdade. Era como se Ray estivesse envolto num manto invisível, circulando entre todos sem jamais realmente estar com eles. Ninguém perguntava seu nome, de onde vinha ou quanto tempo estava ali. O crachá bastava como identidade, dispensando o interesse genuíno.
Ainda assim, para Ray, aquilo tudo era uma oportunidade disfarçada. Ele sabia, por experiência, que era nos cantos mais esquecidos, fora do radar da chefia, que as conversas sinceras nasciam. Era ouvindo uma frase solta entre o mecânico e a recepcionista. Era observando o jeito como as equipes dividiam o lanche, que dava para captar o termômetro do ambiente. Ray não tinha pressa para ser notado. Preferia essa zona de sombra, onde as fachadas brilhantes perdiam força e as histórias de verdade, feitas de pequenas gentilezas, frustrações e sonhos, deixavam suas marcas mais profundas. Era ali, entre a poeira do chão e o cheiro de café, que ele começaria a entender quem eram, de fato, as pessoas por trás daqueles uniformes. A manhã seguia seu ritmo mecânico quando o ambiente mudou de repente. A porta da frente se abriu, com o barulho marcado de saltos altos cruzando o lobby. Era Helena, a gerente-geral da concessionária Rodrigues, conhecida por seu jeito direto e olhar que não deixava espaço para dúvidas. O som de seus passos ecoava pelo chão encerado, fazendo até quem estava distraído voltar para a posição e alinhar o corpo. Era quase automático. Ela mal precisava falar, bastava entrar que todos ajustavam a postura e passavam a medir mais ainda as palavras. O bom dia que saiu em coro dos funcionários soou mais como um aviso coletivo, uma espécie de senha que alertava. Atenção, a chefe chegou. Helena entrou com a pasta embaixo do braço e foi logo inspecionando o salão, levando os olhos de mesa em mesa, de funcionário em funcionário. Quando viu Ray, ali de uniforme azul e balde, ao lado do balcão, não disfarçou o incômodo. Seu olhar era rápido, quase cortante, e não deixava dúvida de como enxergava quem servia mais para limpar o ambiente do que para dizer qualquer palavra. Nenhum, por favor, nenhum, com licença. Só uma ordem seca. Queria Ray do outro lado do showroom, sem ocupar espaço onde, para ela, não pertencia gente de serviço. A voz de Helena era firme, alta o suficiente para que todos escutassem. Bem, não era necessário dizer muito. O tom dominante já deixava claro o que era esperado. Ray, acostumado com esse tipo de situação, recolheu seus materiais e seguiu para uma área mais afastada, sem reclamar. Ele sabia que naquele lugar, diante daquela liderança, quem vestia o uniforme azul tinha um papel bem definido. Aparecer só quando necessário, nunca passar dos limites invisíveis da hierarquia. Esse momento serviu como lembrete silencioso para toda a equipe. Cada um, seja vendedor, recepcionista ou mecânico, compreendeu novamente onde começava e terminava seu espaço. Helena seguia no controle, pautando o clima do dia e mantendo todos atentos à própria função. A distância entre cargos e as relações marcadas por respeito tenso ficaram ainda mais evidentes, não deixando dúvidas sobre quem, de fato, ditava as regras ali. O desconforto tomou conta do ambiente assim que a voz de Helena ecoou pelo showroom. A conversa que rolava entre os funcionários foi de repente interrompida por uma espécie de silêncio constrangido, como quando um vento gelado passa inesperado e todos sentem o arrepio ao mesmo tempo. O barulho dos teclados e o tilintar de chaves pararam brevemente. Ninguém ousou se mexer ou contestar a ordem da gerente. Até mesmo os clientes presentes pareciam perceber a tensão que se formava no ar, como se algo importante tivesse acontecido sem que eles entendessem exatamente o que. Em locais como aquele, todos sabiam que enfrentar Helena em público era como provocar uma tempestade desnecessária. Ray, por sua vez, não demonstrou irritação. Com calma, abaixou a cabeça e respondeu de modo educado, mantendo a voz baixa e sem perder a compostura. Não havia revolta visível em sua expressão, apenas aquela tranquilidade que exige prática quando se vive anos lidando com esse tipo de situação. Pegou seu balde de limpeza e se afastou sem pressa, mostrando para todos que não tinha intenção de criar tumulto.
No fundo, ele conhecia bem as dinâmicas daquele ambiente e entendia que, muitas vezes, aceitar com serenidade era a forma mais sábia de não alimentar ainda mais o clima tenso. Mas dentro de si, Ray anotava mentalmente cada detalhe da cena. Sabia que o verdadeiro problema não era um piso molhado ou uma área supostamente inadequada para limpeza. A questão era maior. Tratava-se de uma luta de poder escondida sob pequenas humilhações diárias, onde a autoridade precisava se afirmar de maneira visível para todos. Reparou nos olhares dos colegas, alguns desviando propositalmente, outros trocando rápidas mensagens silenciosas, como quem entende exatamente o que está acontecendo, mas prefere não se envolver. Para ele, aquilo deixava claro como se sentiam os funcionários menos vistos, os que passavam o dia sem serem chamados pelo nome, apenas pelo uniforme ou pela função. Aquelas frases jogadas em público tinham um peso enorme, maior até do que qualquer sujeira que pudesse juntar no chão do showroom. Ray percebeu que, se queria mudar alguma coisa ali um dia, teria que começar justamente por essas pequenas batalhas invisíveis, aquelas que a maioria nem percebe, mas que, no fundo, moldam a confiança e o respeito de todos que passam anos naquele lugar. Com o passar das horas, Ray foi percebendo que aquilo que havia acontecido de manhã não era algo isolado. Era só observar um pouco e logo ele notava. Helena tinha o costume de fiscalizar o ambiente com olhos de quem espera a perfeição absoluta. Olhava para todos, como se esperasse pegar alguém distraído, alguém rindo alto demais ou até mesmo tomando café fora do horário. Quem se arriscava a exibir simpatia fora do padrão encontrava em troca um olhar gelado ou uma correção impública. Outras vezes, bastava a pessoa hesitar para mudar um carro de lugar ou errar uma informação com um cliente, e Helena logo fazia seu comentário impaciente, deixando o funcionário ainda menor diante dos colegas. Ray circulava entre os corredores, passando pano, recolhendo o lixo e limpando as vitrines, como se não notasse nada. Mas por dentro ele catalogava cada reação, cada gesto. Observava como os funcionários trocavam olhares rápidos quando sentiam a aproximação da gerente, como se combinassem silenciosamente um pacto de sobrevivência. Não chamar atenção, não questionar, não demonstrar cansaço. O clima era pesado, mas todos se esforçavam para manter aquela impressão de que tudo funcionava perfeitamente. Às vezes, quando Ray parava no fundo da loja para encher o balde, ouvia fragmentos de conversas sussurradas. Falavam sobre erros mínimos, sendo corrigidos com palavras duras, ou do medo de virar alvo por conta de coisas pequenas, como esquecer de polir o capô de um carro novo. Era uma tensão constante, um medo silencioso de não se encaixar no padrão esperado. Parecia que, para muitos ali, o emprego era menos sobre fazer parte de uma equipe e mais sobre escapar, todos os dias, de críticas que podiam custar até a permanência do trabalho. O showroom, visto de fora, exibia aquelas luzes brilhantes, carros impecáveis e um clima de cortesia calculada. Por trás desse cenário reluzente, Ray foi percebendo que bastava um deslize, um tropeço quase invisível para alguém, que a fachada perfeita se desfazia, e tudo se transformava rapidamente em cobrança, olhares sérios e palavras afiadas, vindas de Helena. Assim, ele foi entendendo cada vez mais que não estava lidando apenas com pisos sujos, mas com um sistema inteiro de expectativas rígidas e pouca margem para as fraquezas humanas. Quando o relógio marcou meio-dia, o movimento na concessionária aumentou. Algumas famílias apareceram para conferir os carros após o almoço, espalhando vozes e energia pelo corredor principal. Do lado de fora, o calor típico do Texas fazia a porta de vidro servir de passagem para uma brisa quente e pesada. Em meio
A esse entra e sai, Ray estava no canto da entrada, organizando os tapetes, quando um acidente tão pequeno quanto inevitável aconteceu. Uma menina de uns 5 anos, distraída com um brinquedo, esbarrou no copo de suco de uva. O líquido escorreu rapidinho, formando uma poça pegajosa bem na porta de entrada, onde todo mundo passava. Ray agiu sem pensar 2 vezes. Ele nem deixou os pais se abaixarem, pegou o pano do balde e foi rápido em limpar a sujeira. Enquanto fazia isso, os adultos agradeceram com sorrisos sinceros, visivelmente aliviados por não terem que lidar com um constrangimento maior. Até outras pessoas na fila lançaram olhares de aprovação. Era fácil perceber que aquele gesto simples melhorava o dia de quem estava ali. A cena foi rápida, natural, mas trouxe um daqueles momentos em que, por um segundo, o clima tenso parecia dar lugar à gentileza. Foi então que Helena surgiu, praticamente do nada, como se sentisse de longe qualquer coisa fora de sua cartilha. Ela atravessou o salão com um andar decidido, aproximando-se da porta de entrada, enquanto todos se calavam de novo, prevendo o problema. Nem olhou para os clientes ou para a menina. Fixou o olhar direto em Ray, ainda de joelhos, terminando de secar o chão. Sua voz cortou o ambiente, denunciando irritação. O cuidado prestado por Ray, aos olhos dela, era uma grande falha. Funcionário não devia aparecer demais, muito menos se ajoelhar diante de todo mundo, pois passava, segundo Helena, uma imagem desleixada da loja. Ray escutou a bronca, desta vez sem qualquer disfarce diante dos clientes. O silêncio se instalou enquanto todos esperavam pela continuidade da repreensão. Era um daqueles momentos em que ninguém sabia exatamente para onde olhar, se para o funcionário, para o gerente ou para o chão recém-seco. Os pais da criança encararam o chão envergonhados, e Ray, mais uma vez, sentiu o peso injusto de uma regra que só parecia enxergar o que era melhor para manter as aparências, mesmo que ao custo do bem-estar de todos. Todos ainda estavam tentando processar a cena anterior, quando Ray, com o pano ainda úmido nas mãos, se levantou. Helena já iniciava uma nova leva de críticas, agora mais alta, como se quisesse deixar registrado para clientes e colegas que os erros daquele funcionário eram inaceitáveis. Ela falava sobre padrões, sobre a chamada imagem da concessionária Rodrigues, ignorando abertamente os protestos tímidos dos pais da menina, que tentaram intervir, dizendo que a culpa não era do funcionário. Aqui não há espaço para esse tipo de comportamento. E ela exclamou como se limpar o chão na frente dos clientes fosse um escândalo. Ray sentiu o rosto esquentar, mas não abaixou a cabeça dessa vez. Respirou fundo e encontrou a voz certa, tranquila, mas firme. Olhou diretamente para Helena, sem provocar, apenas mantendo a dignidade diante de todos. Disse que entendia as regras, mas que não podia deixar uma criança ou qualquer pessoa correr risco de cair, e que ali era obrigação de todos cuidar do bem-estar dos clientes antes de qualquer preocupação com aparências. O showroom ficou completamente silencioso enquanto Helena tentava formular uma resposta. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Parecia que até o ar ficou mais pesado, dominado por uma mistura de tensão e surpresa. Os funcionários, geralmente acostumados a olhar para baixo nesses momentos, agora observavam Ray com uma atenção diferente. Não havia desaforo em sua fala, mas uma postura que todos ali, em algum momento, já haviam desejado ter diante de uma bronca injusta. Quem estava mais perto percebeu nos olhos de Ray algo inesperado. Seria mesmo só o zelador? Helena, pega. De surpresa, demorou a responder. Esperava submissão automática, mas se deparou com alguém que, mesmo sendo o elo mais frágil da equipe, não tinha recuado diante de sua autoridade.
O silêncio gelado continuou por mais alguns instantes até que ela, tentando retomar o controle, resmungou algo e seguiu em direção ao escritório, sem encarar mais ninguém. Para Ray, aquele instante carregava outro peso. Não era mais só sobre suportar ordens, mas sobre mostrar que respeito e cuidado não eram vergonha, e que ali servir bem só era possível com dignidade. O jeito como os funcionários passaram a observá-lo, de forma quase admirada, indicava que alguma coisa dentro daquele lugar começava, de leve, a se mexer. Longe do salão principal, onde tudo tinha acontecido sob as luzes e os olhares de clientes, o burburinho começou a correr pelo corredor dos fundos. Miriam, da recepção, foi a primeira a juntar coragem e cruzar olhares com Ray, esboçando um sorriso tímido enquanto lhe entregava um novo rolo de papel. O gesto simples dizia: "Vi o que você fez e agradeço." Mais adiante, Luiz e Fábio, que passavam a maior parte do dia mexendo nos carros do estoque, trocavam rápidas olhadas na direção de Ray sempre que podiam, cheios de aquele alerta silencioso que circula entre quem espera pelo pior, mas torce em silêncio pelo melhor. A cada conversa sussurrada no corredor, lembranças do episódio se misturavam a opiniões divididas. Uns temiam que Helena reagisse ainda mais forte depois do embate público. Outros, aos poucos, deixavam escapar um certo alívio. Finalmente alguém tinha se posicionado diante dela, sem gritar e sem perder o respeito. Aquilo mexia com a rotina de todos, porque se por um lado aumentava o receio de punições, por outro reacendia uma centelha de esperança. Ray, mesmo sentindo tudo isso no ar, seguiu o dia sem alterar o ritmo. Continuou passando de vitrine em vitrine, limpando mesas e organizando o almoxarifado, mas agora suas ações ganhavam uma plateia silenciosa. Os olhares dos colegas eram diferentes, não aquele olhar cansado de quem vê o outro só como mais um ajudante, e sim uma atenção nova, quase curiosa. Alguns tentavam adivinhar se por trás daquela postura calma existiria uma coragem maior, um segredo desconhecido. Até mesmo clientes que presenciaram a situação passaram a reparar nele, lançando acenos gentis ou dizendo baixinho um obrigado em português com forte sotaque texano. Para Ray, esses pequenos gestos criaram um calor inesperado no coração, diferente do que ele estava habituado a sentir naquele ambiente sempre rígido. Em cada ação, ele notava o impacto que uma postura diferente podia provocar ao redor. O showroom, tão acostumado à previsibilidade do dia a dia, parecia, naquele fim de tarde, abrigar rumores de mudança. As pessoas trocavam olhares cúmplices, cheias de perguntas não ditas, e a simples presença de Ray já não passava despercebida, como se, a todo momento, ele pudesse surpreender novamente. No meio da tarde, o calor lá fora estava forte, mas, dentro da sala de descanso, o papo era outro, e a fofoca fervia do mesmo jeito. Miriam estava sentada no canto, mexendo no celular, enquanto Luiz e Fábio dividiam um pacote de bolachas e fingiam não dar bola para o assunto do dia. Pareciam distraídos, mas bastou Miriam comentar baixinho sobre a atitude de Ray mais cedo, para o silêncio ser substituído por um burburinho cheio de curiosidade. Luiz foi o primeiro a dizer em voz baixa: "Vocês já repararam como ele nunca baixa a cabeça para Helena, mesmo com aquelas broncas todas?" Fábio, meio desconfiado, concordou, lembrando que Ray sempre prestava atenção ao redor, como se estivesse mapeando as reações de todo mundo. Miriam já tinha reparado também como Ray evitava fofocas e quase não falava nada sem pensar. Quando cruzavam no corredor, ele respondia com um aceno e um sorriso, mas nunca se envolvia nas pequenas guerras do cotidiano, nem jogava conversa, fora só por educação. A conversa foi crescendo e logo começaram as teorias. Miriam brincou:
Vai ver, ele nem é zelador de verdade, mas alguém importante disfarçado. Luiz riu, dizendo que Ray poderia ser um auditor secreto de alguma associação estadual. Aquela que vive aplicando testes surpresa em empresas grandes como a Rodrigues Motors. Fábio foi além e lançou a hipótese mais ousada. Imagine se ele fosse o novo dono do lugar, querendo ver de perto como a equipe trabalhava de verdade, sem ninguém saber. Por mais forçada que a ideia parecesse, nenhum deles descartou por completo. Afinal, quem, sendo só zelador, encararia Helena daquela forma e conseguiria manter aquela calma que, no fim das contas, mexeu com todo mundo? Entre risos contidos e olhares desconfiados, os três amigos reconheceram que alguma coisa estava diferente desde a chegada de Ray. Estavam acostumados a dias repetitivos, onde nada surpreendia. Mas agora, cada atitude do novo colega ganhava significado. O burburinho se espalhava rápido e não faltaria muito para outros funcionários também começarem a enxergar Ray com outros olhos, entre mistério, respeito e até um pouco de admiração. A teoria sobre o zelador infiltrado parecia brincadeira, mas era real o incômodo provocado pelas mudanças que ele inspirava, sem impor nem exigir nada, apenas com o jeito firme e ao mesmo tempo discreto de ser. Naquela tarde, Ray atravessou o corredor dos fundos com sua calma habitual, mas os ecos das conversas da sala de descanso escapavam da porta entreaberta. Ele percebeu sorrisos abafados e ouviu algumas palavras soltas como auditor e proprietário. De longe, entendeu que falavam dele. Ray não se incomodou. Acostumado com olhares curiosos e suposições, preferiu seguir sua rotina. Varreu a área de serviço, lavou baldes e abasteceu materiais, ao mesmo tempo em que prestava atenção ao clima do ambiente. Mais do que ouvir boatos, ele sentia os medos e inseguranças que rondavam os bastidores da concessionária Rodrigues Motors. Ali, longe dos chefes, as pessoas baixavam a guarda e por uns minutos tiravam o peso dos ombros. Enquanto as conversas corriam soltas entre os funcionários, Helena parecia sentir que o controle lhe escapava. Suas broncas ficaram ainda mais frequentes. Qualquer papel fora do lugar, qualquer atraso no atendimento virava motivo para um puxão de orelha público. Não havia espaço para opinião ou tentativa de diálogo. Se alguém sugerisse mudança, recebia uma resposta seca e um lembrete de que era ela quem dava as ordens. Helena apostava em pressão constante para manter todos alinhados, como se só o rigor pudesse sustentar aquela fachada de perfeição da loja. Ray notava tudo, inclusive a tensão crescente. Mesmo sem se intrometer nas conversas, captava olhares, ansiosos sempre que Helena passava. Os funcionários, antes apenas preocupados em não chamar atenção, agora pareciam andar pisando em ovos. Até nos simples pedidos de café ou troca rápida de ideias, predominava o medo de uma interrupção inesperada da gerente. O ambiente foi ficando pesado, como se o calor texano se misturasse ao cansaço de quem não podia ser sincero nem relaxar. 1 minuto. Clientes podiam até perceber algo estranho no ar, aquele jeito polido demais, que esconde um desconforto. Ray continuava calmo, circulando entre carros e pessoas, atento ao que estava à sombra das conversas, onde a verdade vive, escondida. Ele percebia que não era só ele que estava em observação. Todo mundo ali, de algum jeito, era vigiado o tempo inteiro, e isso sufocava qualquer tentativa de proximidade ou alegria genuína. No fim do expediente, nada ali parecia natural, nem mesmo os sorrisos. Naquela semana, Ray se dedicou a observar cada detalhe da rotina na Rodrigues Motors, indo além de suas tarefas comuns. Com o passar dos dias, ficou mais claro para ele que todos ali agiam cercados pelo receio de cometer qualquer deslize. Não havia espaço para ideias, nem para improvisos. Cada funcionário, do atendente ao mecânico, preferia não aparecer.
As conversas, mesmo as mais bobas, eram cortadas ao menor sinal da presença de Helena, e tudo virava um grande teatro silencioso. O trabalho parecia uma coreografia bem ensaiada, só que sem alegria. O mais importante era parecer correto. Não falhar, não atrasar, não dar motivos para ser notado. Algo tão simples como perguntar se dava para melhorar uma rotina ou oferecer uma sugestão era visto como risco. Ray percebeu que até as risadas no intervalo vinham baixinho, quase como se pudessem ser confundidas com falta de dedicação. Ele achava curioso como até o veterano Sérgio, um dos funcionários mais antigos, evitava qualquer exposição. Sérgio sabia como resolver rápidos problemas no estoque, onde achar peças difíceis ou como agilizar entregas, mas fazia tudo escondido. Para ele, o segredo era ajudar de fininho, entre colegas, sem nunca ser visto questionando a gerente ou criando alternativa para os processos já definidos. O jeito era se adaptar para sobreviver, nunca desafiar ordens, mesmo que fossem estranhas ou complicassem o serviço. Ray sentia o contraste entre resiliência e resignação pairando no "ah". As pessoas aguentavam firme, mas por dentro pareciam cansadas de esperar por mudanças que nunca vinham. O medo de errar era maior do que a vontade de acertar. O clima era de sobrevivência, não de pertencimento. Alguns até já tinham entendido que quem buscava destaque logo era cortado ou isolado, e essa experiência de quem viu outros serem apagados servia de alerta para os novos. Ele notava em cada canto essa sensação. Todos faziam o máximo para não incomodar Helena, mesmo que isso engessasse ainda mais a empresa. Nos olhos do time, Ray enxergava esperança só de vez em quando, principalmente quando se sentiam seguros para trocar uma palavra com ele, longe do radar da chefia. Cada momento de sinceridade era um pequeno respiro num cenário dominado por rotina e cautela, onde parceria era um segredo dividido apenas entre olhares cúmplices. Numa dessas manhãs, Ray aproveitou um intervalo nos fundos, ao lado do depósito, para puxar conversa com Sérgio. Era só uma troca rápida, quase casual, dessas que se disfarçam de conversa fiada. Sérgio mexia em uma caixa de ferramentas, ajeitando peças com mãos que denunciavam anos de experiência. Ray encostou na parede, meio de lado para não chamar atenção demais, e comentou como o time conseguia resolver tanta coisa complicada, sem ninguém ver, e que, se dependesse de quem tomava as decisões lá em cima, metade da loja já teria parado. Sérgio deu um riso curto, meio surpreso. Ele sempre achou que ninguém enxergava o que fazia longe dos holofotes, mas Ray demonstrou ali que estava atento. Ray não queria bajular nem forçar intimidade. Mas quando disse que os bastidores eram o motor do lugar, Sérgio percebeu sinceridade. O olhar de Ray transmitia respeito, não só por ele, mas por todos de sua equipe. Aquela foi a primeira vez em muito tempo que Sérgio se sentiu visto de verdade, e não apenas como uma peça que funciona no automático para evitar confusão. A conversa seguiu mais um pouco. Ray escutou, fez perguntas pequenas sobre o tempo de casa, relembrou histórias de outros empregos e os dois deram risada de umas situações absurdas de peças sumidas e prazos impossíveis. Não demorou para Sérgio contar que, apesar de já ter pensado em ir embora, sempre ficava por causa dos colegas. Falou do orgulho de manter tudo funcionando, mesmo sem reconhecimento, de como acabava resolvendo coisas à la texana, sempre no improviso e sem alarde. Esse papo breve criou algo ali. Sérgio sentiu pela primeira vez que talvez fosse possível existir um tipo diferente de liderança, uma liderança construída mais na confiança do que na ameaça, sem precisar levantar a voz para conquistar respeito. Ele saiu daquele intervalo com uma leve esperança, pequena mas real.
achando que daria para mudar o clima pesado se houvesse alguém disposto a escutar de verdade. Ray, por sua vez, percebeu que aquela rede de pessoas esforçadas era a alma do lugar. Entendeu que havia ali uma força pronta para aparecer, se um dia a oportunidade chegasse. Ao sair dali, ele sentiu que, por baixo da rotina pesada, havia muito mais potencial do que qualquer gerente conseguia enxergar. Naquela manhã, o ar parecia diferente na concessionária Rodrigues Motors. Os funcionários chegavam sorrindo mais do que o normal, trocando piadinhas perto da máquina de café sem o receio habitual. Helena, curiosamente, deixou escapar algumas gentilezas, cumprimentando a equipe num tom menos rígido do que de costume. A razão dessas pequenas mudanças era o zum-zum-zum que corria pelos corredores. Diziam que alguém importante da matriz de Houston vinha fazer uma visita surpresa. Esse boato, repetido desde cedo, deixou até os mais velhos com uma pontinha de esperança de que por algumas horas as cobranças fossem dar um tempo. Enquanto a manhã avançava, pequenas demonstrações de ânimo tomavam conta do ambiente. Miriam e Luiz organizaram a mesa da entrada com capricho extra. Fábio encerou o chão até ele brilhar de verdade. E Sérgio, sem perder a chance, pegou as ferramentas mais novas só para garantir uma boa impressão. O clima geral era de expectativa, misturada com certo alívio, como se todos pudessem respirar melhor só por saber que naquele dia o foco talvez mudasse da cobrança pesada para a tentativa de mostrar um serviço bem feito. Tudo foi indo assim até pouco depois das 10, quando 2 carros pretos pararam bem na porta principal. Foi automático. Todos os olhares foram puxados para a entrada, tentando ver quem descia daqueles veículos tão diferentes dos carros que costumavam circular ali. O primeiro a descer foi um homem alto, terno alinhado, maleta na mão, jeito sério de executivo. Murmúrios correram rápido. Só que o verdadeiro impacto veio segundos depois, quando Ray, que até então era visto só com um uniforme de zelador, surgiu do outro lado, agora bem vestido com um terno escuro e sapatos impecavelmente limpos. O choque foi geral, ninguém conseguiu disfarçar. Miriam deixou cair algumas folhas, Fábio congelou no corredor e até Helena perdeu, por um instante, o ar de autoconfiança. Aquela hierarquia não dita, a que todos levavam tão a sério, simplesmente quebrou em silêncio quando perceberam que o funcionário invisível era, na verdade, quem estava no comando. Ninguém sabia como agir, pois em segundos, toda a certeza sobre quem mandava e quem obedecia foi virada do avesso. O clima ficou tenso e curioso ao mesmo tempo, mostrando que, às vezes, uma mudança de roupa e postura é suficiente para mudar tudo ao redor. O impacto da descoberta foi sentido em cada canto da Rodrigues Motors. Ray, agora identificado como o verdadeiro proprietário, caminhou pelo showroom com passos calmos, cumprimentando um a um, mas dessa vez sem a distância que o uniforme de zelador costumava impor. Parecia que todo mundo se perguntava como não tinham percebido antes. O jeito dele observar mais do que falar, de apontar soluções sem se exibir, agora fazia sentido dentro daquele contexto novo. Helena, por sua vez, tentou manter o rosto impassível. Ela revisou rapidamente mentalmente todos os procedimentos, lembrando-se de reuniões passadas em que fizera questão de impor ordens e manter todos sob rédea curta. Buscou refúgio em manuais e protocolos, ajustando o tom de voz, tentando recobrar a formalidade que era seu escudo. Mas na prática, era outra a dinâmica. Ray não precisava levantar a voz, e bastava seu olhar para que ficasse claro quem tinha autoridade ali. Cada comando seu era acolhido com atenção, e até sua postura corporal expressava uma confiança que dispensava qualquer agressividade. O ambiente, que nos dias anteriores parecia opresso por ordens e medo de errar,
agora ganhava pequenas brechas para o alívio. A equipe, olhando de soslaio, respirava com mais tranquilidade. Muitos pensavam que, enfim, poderia chegar esse momento em que alguém acima dos cargos enxergaria quem realmente segurava o trabalho duro. Miriam sorriu de leve ao ver Ray conversar com Sérgio, o veterano, e até Luiz, que sempre evitara estar no centro de qualquer situação, sentiu-se à vontade para cumprimentar o novo chefe. Para Helena, o golpe era difícil de digerir. Ela se viu diante da própria postura nos últimos anos. Perceber que julgou apenas a partir de um uniforme foi doloroso. Agora, mais do que nunca, precisava mostrar se era capaz de se adaptar a uma liderança de verdade, daquelas que não dependem de gritos ou rotinas rígidas. Ray não precisaria fazer nenhum discurso para deixar claro o que valorizava. Só a presença dele, somada aos detalhes que cada funcionário agora recordava, bastava para desmontar antigas certezas. Aos poucos, a Rodrigues Motors mudava de ambiente. Pequenos gestos de gentileza começaram a surgir entre os funcionários, junto com a esperança de que aquela nova fase seria diferente. Afinal, ser visto de verdade muda qualquer história. A sala de reuniões nunca tinha visto tanta gente junta. Os funcionários chegaram em silêncio, ocupando cadeiras com a timidez de quem não estava acostumado a ser chamado para esse tipo de encontro. Ray, agora no papel de dono, posicionou-se na frente, mas sem o pedestal de muitos chefes. Ali, não. Havia mesa separando-o dos outros, e por algum motivo, isso dava um ar menos formal ao momento. Aos poucos, foram se acomodando Miriam, Sérgio, Luiz, Fábio, os vendedores e até alguns aprendizes do setor de lavagem. Parecia, pela primeira vez na história da Rodrigues Motors, que todos estavam no mesmo barco. Os olhares trocados eram uma mistura de medo, curiosidade e até uma pitada de esperança. Helena se sentou um pouco mais atrás, claramente desconfortável, mas atenta a cada movimento de Ray. Os setores que raramente se cruzavam por conta da rotina, agora compartilhavam o mesmo espaço, sem as barreiras criadas por cargo ou uniforme. Quando Ray começou a falar, o silêncio foi imediato. Ele não subiu o tom de voz, não fez discurso ensaiado. Preferiu falar do jeito simples e honesto que sempre foi sua marca registrada. Só que agora todos o escutavam de verdade. Contou as situações difíceis que presenciou nos dias em que circulou pelos corredores como zelador. Comentou sobre as caras cansadas, as conversas abafadas pelo receio de represálias e, principalmente, sobre a falta de reconhecimento. Relatou o quanto viu gente boa sendo tratada apenas como mais um, e como pequenas atitudes acabaram criando uma cultura de medo que impedia até os sorrisos verdadeiros. Foi direto ao ponto quando citou episódios de humilhação pública, ordens desnecessárias e aquele clima pesado que preenchia cada canto do prédio. Mas fez questão de dizer que ele não estava ali só para apontar o dedo, e sim para escutar. Pela primeira vez, o que muitos evitavam comentar veio à tona, e dessa vez ninguém mudaria de assunto só porque alguém de cima chegou perto. Nesse fundo da sala, alguns funcionários se entreolharam, surpresos por ouvirem aquilo anunciado em voz alta. Era como se uma janela tivesse se aberto, uma chance real de que suas histórias finalmente fossem reconhecidas. E ali, uma esperança diferente começava a crescer, a de que todos teriam vez, voz e respeito dali para frente. O clima na sala estava carregado enquanto todos digeriam o que Ray havia dito. Muitos sentiam uma mistura estranha de alívio e temor pelo que viria a seguir. De repente, Helena resolveu se pronunciar, tentando defender o jeito rígido com que sempre comandou a concessionária. Mencionou números, destacou prêmios ganhos e metas batidas,
como se tudo aquilo fosse suficiente para compensar o ambiente tenso que todos conheciam tão bem. Falou das contas equilibradas, dos elogios recebidos dos fornecedores e até de relatórios semanais que impressionavam quem só olhasse os resultados. Por alguns instantes, metade da equipe ficou ali, sem saber se concordava ou não. Era verdade que, no papel, a Rodrigues Motors nunca teve prejuízo, mas todo mundo sabia quanto custava emocionalmente manter os índices altos daquele jeito. Ray escutou sem interromper, segurando o olhar nos colegas, mostrando paciência. Quando Helena terminou, até ela parecia menos convicta, percebendo pelos rostos ao redor que, dessa vez, o argumento dos números já não colava igual antes. Então, Ray respirou fundo e explicou que o tempo agora era outro. De nada adiantava lucrar se a equipe saía esgotada do trabalho, sentindo-se invisível ou dispensável. Disse, com todas as letras, que dali em diante o valor humano viria antes dos gráficos e relatórios de vendas. Não estava disposto a repetir velhos padrões que sacrificavam dignidade em troca de bônus no fim do mês. Foi nesse momento que a notícia mais impactante da reunião apareceu. Ray anunciou que todas as posições de chefia seriam revistas. Era a hora de olhar com carinho para o jeito como cada setor era conduzido, desde o estoque até a linha de frente das vendas, passando por áreas antes ignoradas como a limpeza e a manutenção. Não pretendia impor mudanças à força, mas queria que o processo fosse transparente e contado junto com quem estava ali diariamente. Explicou que não buscava simplesmente trocar peças de lugar, mas criar um time verdadeiro, onde respeito, cooperação e reconhecimento viessem antes de qualquer meta ousada. Contou também que, a partir dali, cada área teria espaço para sugerir, criar e até testar novas ideias, sem medo de represálias. A evolução não viria de cima para baixo, mas de todo mundo junto, num movimento horizontal e contínuo, colocando pessoas em primeiro lugar no coração da Rodrigues Motors. Na manhã seguinte, a Rodrigues Motors amanheceu estranhamente silenciosa. Não era o silêncio nervoso de outros dias, quando todos temiam chamar a atenção da chefia. Era algo diferente. Um espaço aberto entre o receio e uma pontinha de esperança. Nos corredores, colegas de setores distintos passaram a se cumprimentar, com um aceno rápido, olhares trocados que diziam: "Vamos ver no que isso vai dar." Gustavo, do financeiro, segurava o café e conversava baixo com Miriam, da recepção, sobre como ninguém sabia o que esperar. Mas, pela primeira vez, parecia que a voz de cada um poderia fazer diferença de verdade. Sérgio cruzou com Fábio na garagem e os dois até arriscaram uma piada sobre, de hoje em diante, chefe também ter que ouvir. O clima era de transição, onde antigas certezas já não se aplicavam, mas os antigos medos ainda rondavam, mesmo que mais frágeis. As áreas operacionais começaram a circular ideias, sugestões sobre turnos, propostas para melhorar o ambiente. De mesa em mesa, combinou-se que talvez fosse hora de participarem mais, de deixar velhas desconfianças de lado e ajudar a construir o novo jeito de trabalhar. Dentro do escritório principal, Ray decidiu que precisava conversar com Helena. Não era o momento de brigas ou acusações, e sim de tentar entender como uma pessoa podia acreditar tanto que mão de ferro traz resultado melhor. Chamando Helena para sentar, Ray ofereceu café e, sem rodeios, perguntou sobre a trajetória dela. Queria desvendar aquela insistência pelo controle rígido, se vinha de experiências ruins em outros empregos, de medo de perder espaço ou simplesmente de nunca ter sido valorizada por agir de outra forma. Helena, com as mãos tensas, no colo, contou cenas do passado. Falou de como aprendeu cedo, ainda em Dallas, que chefe era quem falava mais alto.
Contou de superiores autoritários, de situações antigas em que gentileza era vista como fraqueza. Mas, conversando assim, sentiu o peso daquele caminho. Ray ouviu tudo em silêncio, respeitando as dores que vinham à tona. Explicou que respeitar não era sinônimo de perder a mão, mas sim de criar um espaço em que todos pudessem entregar o melhor de si sem medo de humilhação. Entre palavras sinceras e olhares sem julgamento, aquela conversa abriu um novo entendimento, não só sobre liderança, mas sobre o efeito humano que cada decisão, cada ordem gritada ou gesto de respeito deixa marcada em toda a equipe. Helena parecia menor ali sentada, uma figura que até ontem impunha respeito apenas pela força e pelos olhos sempre atentos. Agora, diante de Ray, ela reconhecia o quanto seu jeito duro tinha mais a ver com defesa do que com liderança verdadeira. Falou um pouco sobre o passado, de quando era ainda jovem em Dallas e precisava se provar num ambiente em que poucos confiavam nela. A disciplina e o rigor, contou, eram quase escudos que usava para não dar espaço à dúvida ou à crítica. Cresceu acreditando que silêncio significava ordem e que só obtinha resultados quem controlasse tudo nos mínimos detalhes. Ray ouviu cada palavra sem interromper, esperando com paciência. Então, ele a convidou a pensar em todo o caminho percorrido até ali e o que de fato ficou para trás quando a equipe trocava olhares de medo em vez de admiração. Helena hesitou e, pela primeira vez, expressou o arrependimento de nunca ter tentado um jeito mais leve. Admitiu que confundiu eficiência com pressão, resultados com obediência e esqueceu que pessoas são mais do que tarefas cumpridas. Ao perceber isso, sentiu um nó na garganta, como se tivesse perdido não só o carinho do time, mas também a própria possibilidade de crescer junto com eles. Ray então foi direto, mas não desrespeitoso. Disse que na Rodrigues Motors haveria espaço para quem estivesse disposto a aprender e recomeçar, mas não para manter dinâmicas antigas que esmagavam quem precisava de oportunidades. Explicou que as mudanças não se resumiam à troca de nomes na placa da porta, mas a um desejo de construir uma liderança baseada em diálogo e cuidado. Helena ouviu, respirou fundo e aceitou sua saída, entendendo que talvez fosse o início de uma fase menos dura para ela também. Quando se levantaram e apertaram as mãos, não foi um gesto frio. Era uma forma de encerrar o ciclo difícil sabendo que, de algum modo, ambos amadureceram. Helena deixou a sala levando consigo muitas perguntas e algum alívio, e Ray ficou pronto para começar a buscar no próprio time lideranças que surgissem não pela imposição, mas porque inspiravam respeito mútuo e vontade de crescer junto. O caminho estava livre para renovar a antiga concessionária, agora com espaço real para todos participarem. No começo daquela mesma manhã, logo após a saída de Helena, Ray fez questão de reunir o time mais próximo, chamando todos para um bate-papo informal na antiga sala da gerência. Ele entrou tranquilo, com jeito de quem sabia que os próximos passos precisavam ser cuidadosos. Depois de ouvir opiniões e sentir o clima da equipe, Ray anunciou que Gustavo, do financeiro, assumiria a gerência interina da Rodrigues Motors. Gustavo sempre foi daqueles que enxergava detalhes antes que virassem problemas, resolvia atritos, com um café e uma conversa, sem nunca se colocar acima de ninguém. O convite para Gustavo não foi nada pomposo, mas sincero. Ray explicou para todos que precisava de alguém comprometido com o respeito e a harmonia da equipe, e Gustavo era conhecido por sua escuta, jeito calmo e pela confiança natural despertada até nos funcionários mais antigos. Foi aquela escolha que surpreendeu menos por quem ocupou o cargo e mais pelo reconhecimento do tipo de liderança que quase nunca aparece em placas ou discursos. Ali ficou claro que,
De agora em diante, os olhares se voltariam para pessoas de verdade, não para perfis só de currículo cheio. A notícia passou de mesa em mesa durante a manhã. Nenhuma explosão de alegria. Só um sentimento de que talvez, finalmente, a voz dos bastidores ganhasse espaço. Luiz, que sempre ficou reticente com mudanças, confidenciou para Miriam que gostava da ideia de ver Gustavo ali, pois ele ouve antes de decidir. Fábio e Sérgio, da equipe de manutenção, trocaram olhares aprovando em silêncio. Ainda era cedo para festas. O que se instalou foi uma espécie de gratidão silenciosa, um respeito nascido do cuidado e da esperança de tempos mais leves. Na hora do almoço, o restaurante da firma não parecia mais o mesmo local sisudo da última semana. O burburinho era diferente, repleto de conversas espontâneas. Alguns deixaram de sentar sempre na mesma mesa. Gente da manutenção almoçou ao lado do pessoal de vendas, formando rodas novas. Cumprimentos, piadas singelas e até pequenos sorrisos apareceram aqui e ali. Ainda existia cuidado, claro, porque toda mudança carrega dúvidas, mas já não havia o medo de antes. Naquele dia, pela primeira vez em muitos anos, todos sentiram que algo dentro da Rodrigues Motors poderia mesmo se transformar. Os meses seguintes trouxeram mudanças que, aos poucos, foram sendo notadas em cada canto da Rodrigues Motors. Aquele ambiente de tensão virou lembrança distante, substituído por uma rotina em que respeito não precisava ser discutido, e sim praticado, dia após dia. Gustavo, agora gerente efetivo, fazia questão de circular por todos os setores, escutando tanto o pessoal da limpeza quanto os vendedores, sempre aberto a novas ideias ou até a ouvir um desabafo no meio da tarde. O azul do uniforme já não era mais sinal de distância ou hierarquia. A galera da oficina começou a sugerir melhorias para o processo de entrega de carros. E o time do administrativo logo percebeu que opiniões do chão de fábrica frequentemente ajudavam a encontrar soluções antes ignoradas. Essa troca natural virou parte da cultura dali. Ninguém precisava levantar a voz ou se impor para que suas propostas fossem consideradas. Às vezes, bastava um bilhete deixado na mesa do Gustavo ou uma conversa rápida no café para uma sugestão virar realidade. Sérgio, por exemplo, inovou sugerindo rodízios nos horários, o que reduziu o estresse e aproximou setores que antes mal se cumprimentavam. Miriam, com seu jeito de observar tudo, foi a primeira a lançar a campanha de reconhecimento mensal, em que cada funcionário podia indicar alguém que fez a diferença, não importa o cargo. Para celebrar esse novo momento, o pessoal combinou um churrasco no estacionamento da loja, numa sexta-feira de calor típico do Texas. Ninguém se preocupou com organização formal. As mesas foram puxadas para perto uma das outras, e até quem costumava ser mais reservado apareceu para experimentar o clima de turma. Ray fez um breve discurso, agradecendo a dedicação de todos, mas reforçando que o importante era manter o olhar atento ao outro e nunca transformar o ambiente em um lugar de medo. Ele lembrou que ali não era uma vitória individual, e sim de uma equipe que finalmente aprendeu a escutar e a reconhecer o valor real de cada um. No fim da festa, enquanto o sol caía, Ray olhou para o velho balde de limpeza encostado num canto, o mesmo que usara na época em que ninguém sabia quem ele era. Sorriu, pensando que aquele balde virou símbolo da trajetória coletiva deles, sinal de humildade e também de recomeço. Porque, no fundo, o que fica mesmo é saber enxergar cada pessoa inteira, com sonhos, dificuldades e essa vontade que todo mundo carrega de fazer parte de algo maior.